Olá, hoje vamos falar de história. Hoje vamos viajar para o século XV, período onde ocorriam as grandes mudanças no feudalismo, principalmente através da expansão europeia no Oceano Atlântico. Mas antes de tudo, o que é feudalismo? Esse é um período da história europeia em que a sociedade estava organizada a partir do feudo. O feudo era uma quantia de terras comandadas por um nobre, um senhor feudal. Nele, além do senhor feudal e sua família, viviam também os servos, aqueles que, basicamente, trabalhavam nos campos em troca de proteção. Nesse período, as Américas eram desconhecidas para os europeus, e o mundo se resumia à Europa, partes da Ásia e da África. Porém, durante o século XV, os europeus começaram as chamadas grandes navegações, primeiro através do Oceano Atlântico e depois alcançaram inclusive o Oceano Índico, num processo onde os portugueses saíram à frente. Durante as viagens, os marinheiros enfrentavam vários perigos dos mares, pois mesmo com as melhores tecnologias da época, como o astrolábio e o sextante, viajava-se quase rumo ao desconhecido, dependendo dos ventos e também das correntes marítimas. Muitos marinheiros acreditavam que os mares eram habitados por monstros e criaturas sobrenaturais. Porém, mesmo com todas as dificuldades, conseguiram chegar a terras distantes e conectar diferentes povos, inclusive o chamado Novo Mundo, as Américas. Um personagem desse período de mudanças na sociedade medieval foi Marco Polo. Ele é usado como exemplo deste período, pois era um comerciante que viajava para terras distantes em virtude das transformações que o desenvolvimento do comércio proporcionou à Europa. Ele nasceu no século XIII, em 1254, na cidade de Veneza, e era filho de um rico comerciante de produtos do Oriente. Em suas viagens alcançou a Ásia, quando chegou a comercializar com Kublai Khan, imperador mongol que dominava grande parte da Ásia Oriental. Sua viagem a essa região foi tão lucrativa que só retornou à Europa 24 anos depois e contou as suas aventuras em um livro chamado Livro das Maravilhas. Marco Polo faleceu em 1324 com 69 anos. O trabalho dos mercadores, entre os séculos XI e XV, reflete modificações importantes na economia, na cultura e na estrutura social da Europa Ocidental. Eram eles um elemento notável, porém secundário da sociedade dominada pelos trabalhos nos campos. Porém, o mercador transformou-se numa figura de primeiro plano. Era ele o criador de novas relações que abalariam os alicerces do feudalismo, pois a mentalidade dos mercadores era diferente em muitos aspectos da mentalidade dos cavaleiros, do clero e dos camponeses. Em nenhum outro local da Europa, a classe mercantil atingiu tanto o poder econômico e político como nas cidades italianas. E também, em nenhum outro local, uma camada tão vasta da população esteve ligada à atividade mercantil. Assim como Marco Polo, a partir do século XIII, muitos mercadores empreenderam longas e perigosas viagens a lugares distantes e quase desconhecidos para a maioria dos europeus. A Índia, a China, países da África e o Oriente Próximo atraíam corajosos navegadores e viajantes
que associavam a caça ao lucro, à curiosidade e ao espírito de aventura. Porém, o mercador tinha de estar preparado para enfrentar o perigo, principalmente em viagens de longo curso, sobretudo aquelas que eram feitas por mar. Naufrágios, assaltos de piratas ou de mercadores rivais eram um risco constante na vida desses aventureiros. Ao longo do tempo, foi se verificando uma alteração no tipo dominante do grande mercador. Do empresário que peregrina por terra ou por mar e está sujeito a todos os perigos, ele passou a ser um mercador que permanece na sua empresa e que faz os seus negócios, sobretudo por intermédio de agentes ou então por correspondência. Essa alteração teve enormes consequências para a figura do mercador, sua mentalidade e sua responsabilidade no declínio do feudalismo.